Diante da falta, né, de compreensão daquele problema, né, maior, quando a gente tinha 12 pessoas, né, aniversariando ali no mês de 30 dias, eu resolvi, né, diminuir aqui o problema para 10 dias e para 3 pessoas e subdividir ele em etapas para ver se vocês conseguem compreender melhor aquela ideia lá mais geral, né? Então aqui a gente vai olhar cada caso. Depois a gente volta com aquela ideia inicial que a gente viu na sala de aula. Então, considerando que 3 pessoas fazem aniversário nos 10 primeiros dias de um mês, né? Qual a probabilidade de fazerem aniversário em dias diferentes? Então, a primeira situação é essa que a gente vai analisar, tá bom? Mas a gente precisa primeiro sempre, né, calcular o nosso espaço amostral, né, que seriam o calcular todas as possibilidades aqui das pessoas fazerem aniversário nesses 10 dias, tá? Então aqui eu vou calcular as possibilidades, né, do meu espaço amostral. No caso, o total de possibilidades, né? Então, o total de possibilidades aqui, né? Você pensa em todas as situações possíveis. Então, nesse caso, a gente que é o nosso espaço amostral, não esquece, tá bom? Então, aqui temos, nesse caso, 3 pessoas, né? A primeira pessoa e a segunda e a terceira pessoa. Considerando que eu estou olhando todas as situações possíveis, a primeira pessoa vai ter 10 possibilidades, a segunda vai ter 10 e a terceira também vai ter 10, né? Considerando aqui o total de possibilidades, a gente vai ter aqui 1000, tá certo? Então a pessoa pode aniversariar em um dos 10, a outra em um dos 10, a outra em um dos 10. Estou considerando todas as possibilidades. Nesse total, né, nesse total aqui, estão inclusas as situações delas aniversariarem em dias distintos, de 2 pessoas aniversariarem no mesmo dia, de 3 pessoas aniversariarem no mesmo dia, né? De 2 pessoas ou mais aniversariarem no mesmo dia, enfim, são todas as possibilidades. E aqui a gente vai para o nosso evento, que é calcular a probabilidade de fazer aniversário em dias diferentes das pessoas, dessas 3 pessoas fazerem aniversário em dias diferentes, que é o nosso evento. Então aqui vamos calcular as possibilidades, né? As possibilidades de as 3 pessoas, né? Das 3 pessoas fazerem aniversário, né, em dias distintos. Vou botar distinto aqui como sendo desigual, tá bom? Então vamos calcular o nosso evento. Então aqui nessa situação temos 3 pessoas, 1, 2, 3, né? Então, como a gente está considerando que essas 3 pessoas, a gente quer calcular a probabilidade delas fazerem aniversário em dias diferentes. Então a primeira pessoa vai ter 10 possibilidades, né? Nesse caso aqui, a gente está considerando aqui um primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, até o 10º dia. Então se essa primeira pessoa vai ter, obviamente, 10 possibilidades. Se ela aniversariou aqui, por exemplo, no dia 4, a segunda pessoa não pode mais aniversariar no dia 4. Então aqui vai ter 9 possibilidades, tá bom? E aí, se essa segunda pessoa aniversariou, por exemplo, aqui no dia 2, então a terceira pessoa não pode aniversariar mais no dia 2. Então, nesse caso, ela vai ter aqui 8 possibilidades. Então, essas são as possibilidades das 3 aniversariarem em dias distintos. Isso nos dá 720. Então, aí a gente vai para o cálculo da probabilidade, né? Então, a probabilidade, né, das 3 pessoas fazerem aniversário, né, em dias distintos, né? Colocar assim, em dias diferentes, vai ser o quê? O total de possibilidades, né? Os casos possíveis, né? Aliás, os casos favoráveis, que no caso aqui dá 720, por todos os casos possíveis, que é o meu espaço amostral, no caso 1000.
Então, se a gente dá uma simplificadazinha aqui, isso vai dar 72%. O que é que isso significa? Né? Há uma chance de 72%, né? Dessas 3 pessoas aniversariarem em dias diferentes. Tá certo? Bom, aí vamos para uma situação mais específica. Qual a probabilidade de apenas 2 fazerem aniversário no mesmo dia? Eu estou olhando agora só aquelas 2 aniversariarem no mesmo dia. Como a gente tem 3 pessoas, né? Vamos considerar que eu tenho a pessoa A, tenho uma pessoa B e tenho a pessoa C. Vamos analisar a seguinte situação, pessoal. Como eu estou pensando na situação de 2 aniversariarem no mesmo dia, significa exatamente o seguinte, que A e B podem aniversariar junto, né? No mesmo dia, A e B, elas aniversariam aqui no mesmo dia, tá bom? E, obviamente, o C vai aniversariar em dia diferente, tá certo? Ou, né? Ou existe ainda outra situação, ou nesse caso, pode ser que o A e o C aniversariem aqui no mesmo dia, e no caso o B vai aniversariar em dia diferente. Ou ainda uma última possibilidade, que é do B e o C aniversariarem no mesmo dia, tá bom? E nesse caso o A em dia diferente. Tá bom? Repare o seguinte. Nessa situação, né, de A e B aniversariarem no mesmo dia, a gente tem o seguinte. Se A e B aniversariam no mesmo dia, né, então os dois, né, eles vão ter 10 possibilidades. Tá bom? E, no caso, o C, né, então aqui nesse caso, A e B vai ter 10 possibilidades. E o C, obviamente, só tem 9 possibilidades. Então, o total de possibilidades de A e B, né, aniversariarem no mesmo dia e C num dia diferente vai ser 10 vezes 9. Tá bom? E aqui, pessoal, vai ser também de forma análoga, né? Nessa situação, a gente tem A e C aniversariando no mesmo dia. Nesse caso aí, a gente tem 10 possibilidades. E o B, né? E o B aniversariando num dia diferente. Eu estou olhando todas as possibilidades. Então, nesse caso aqui, eu vou ter também 9, né? Porque o B não pode aniversariar no dia que o A e C aniversariaram. Então, aqui, total de possibilidades, 10 vezes 9. Também aqui, de forma análoga, né? A situação de B e C. Se B e C aniversariam no mesmo dia, então eles têm 10 possibilidades. E no caso, o A, como ele vai aniversariar em dia diferente, ele tem 9 possibilidades. Então, no total aqui, a gente tem 10 vezes 9. O que é que isso aqui nos dá? Né? Como eu estou aqui observando que eu posso ter essa primeira situação, ou, né? Eu posso ter aqui essa situação, ou essa situação, ou essa situação, eu somo todas as possibilidades aqui. Ou seja, aqui a gente vai ter a possibilidade, seria o quê? A possibilidade de A e B aniversariarem no mesmo dia e C no dia diferente, ou A e C aniversariarem no mesmo dia e B no dia diferente, ou B e C aniversariarem no mesmo dia e A no dia diferente. Então aqui esse é o total de possibilidades, 3 vezes 10 vezes 9, que é a soma desses 3, né? Então a probabilidade aqui, nesse caso, né? A probabilidade de apenas 2 pessoas, né, aniversariarem no mesmo dia, né, vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 10 vezes 9, que é o meu evento, dividido pelo meu espaço amostral, que no caso lá é 1000. O espaço amostral é sempre o mesmo. Se eu simplificar aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, 27, né, 3 vezes 9, 27 sobre 100, ou seja, 27%. Tá bom? 27%.
Ou seja, 27% a chance de apenas as duas aniversariarem no mesmo dia. Bom, vamos olhar a outra situação. Eu olhei das duas aniversariarem no mesmo dia, e aqui eu vou olhar a possibilidade de as 3 aniversariarem no mesmo dia, em um daqueles 10 dias. E aí, obviamente, essa situação é mais simples, né, de você compreender, porque eu quero que A, B e C aniversariem no mesmo dia. Então, obviamente, eles têm 10 possibilidades. O A, B e o C, como eles vão estar juntos, eles podem aniversariar no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou seja, eles têm 10 possibilidades. Então, a probabilidade das 3, né, fazerem aniversário no mesmo dia vai ser 10 sobre 1000, meu espaço amostral. Simplificando aqui, isso dá 1%. Tá bom? Então, observe agora o seguinte, pessoal. Aí eu volto para aquela questão que a gente fez lá na sala de aula, logo no início, para a gente agora compreender. Qual a probabilidade de 2 pessoas ou mais fazerem aniversário no mesmo dia? Então a gente vai usar aquela mesma ideia mostrada na sala de aula e a gente vai provar usando os 2 fatos isolados que realmente dá isso. Então, qual a probabilidade de 2 pessoas ou mais fazerem aniversário no mesmo dia? 2 pessoas ou mais fazerem aniversário no mesmo dia é a probabilidade de todas fazerem aniversário em dias diferentes, ou a probabilidade de apenas 2 fazerem aniversário no mesmo dia, ou a probabilidade, né, das 3 fazerem aniversário no mesmo dia. Se eu somar tudo isso, tem que dar 100%. Né? Então, isso aqui é a probabilidade de 2 pessoas ou mais. Né? Nesse caso aqui, seria, se eu pegar a probabilidade delas fazerem aniversário em dias diferentes, mais a probabilidade de 2 pessoas ou mais fazerem aniversário em dias diferentes, né? 2 ou mais, isso tem que dar 100%. Só que a gente já calculou essa probabilidade aqui, ó. Não foi a probabilidade delas fazerem aniversário em dias diferentes, né? Foi 72%. Então aqui, ó, usando aquela ideia lá, né? 72% mais a probabilidade, que é o que eu estou querendo aqui, ó, né? Eu estou querendo a probabilidade de 2 pessoas ou mais fazerem aniversário no mesmo dia. Então, né? A probabilidade de 2 pessoas ou mais, 2 ou mais fazerem aniversário no mesmo dia tem que dar 100%. Então, a probabilidade de 2 pessoas ou mais fazerem aniversário no mesmo dia vai ser 100% menos 72%. Ou seja, 28%. E aí, dá para a gente comprovar, usando as informações anteriores, como eu falei para vocês, usando isso aqui, ó, né? Qual a probabilidade de 2 pessoas ou mais fazerem aniversário no mesmo dia? Seria a probabilidade de apenas 2 ou apenas 3, né? Então, se eu somar aqui, ó, né? Eu posso, aqui, ó, a probabilidade de apenas 2 fazerem aniversário no mesmo dia é 27%. A probabilidade de apenas as 3 fazerem aniversário no mesmo dia é 1%. Então, se eu somar aqui, ó, 27 mais 1, dá exatamente os 28%. Né? Confirmando aquela ideia lá, confirmando a nossa ideia lá da sala de aula. Beleza? Então, novamente, naquele problema lá, quando a gente falava, né, que com a probabilidade de 12 pessoas ou mais fazerem aniversário, né, no mesmo dia, considerando o mês de 30, né, aí eu estou considerando que seriam a probabilidade de apenas 2, ou apenas 3, ou apenas 4, ou apenas 5. Só que, obviamente, é um caso muito mais... é maior que isso aqui, mas a ideia é essa mesma. Tá bom?
Beleza, gente? Bom, eu espero que vocês possam compreender melhor. A partir de um problema menor, vocês consigam compreender aquele outro problema lá. Então veja, se eu quiser calcular a probabilidade de duas pessoas ou mais fazerem aniversário no mesmo dia, eu não preciso necessariamente fazer os casos separados. Eu fiz aqui apenas para vocês entenderem, né? Eu fiz apenas duas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia, apenas as três fazerem aniversário no mesmo dia. Se a gente somar dá 28. Ao invés de eu simplesmente calcular, eu posso simplesmente calcular a probabilidade das pessoas fazerem aniversário em dias distintos, né? E subtrair de 100. Que quando eu faço isso, eu acabo calculando justamente aqueles dois casos isolados que eu fiz aqui nas letras B e C. Tá bom, gente? Então é isso. Revisem aqui o problema e analisem o outro, porque certamente é uma questão de prova, tá bom? Um abraço aí.